Óbvio que vocês todos vieram aqui para entrevistar o Davi. Até por isso prometo que serei rápido e objetivo. E lembrar um pouco aqui como tudo começou. No ano passado, o Davi ali após ter cumprido os 5 meses... Oi, boa tarde. Você que acompanha o site Amazonas Atual. Neste momento nós estamos cobrindo o lançamento da pré-candidatura do deputado Davi Almeida, que vai concorrer ao cargo de governador do estado do Amazonas. Nós vamos ouvir neste momento o deputado estadual Serafim Correia. Como candidato. Na sequência, nós fomos a Brasília, tivemos uma reunião com a direção nacional, que se seguiu em outras reuniões, e finalmente houve o ato de filiação do Davi. Hoje, o ato do pré-lançamento da sua candidatura será feito às 19 horas. Mas nós entendemos que era correto anteciparmos este momento, a coletiva, para que todos vocês pudessem entrevistar, trocar ideias, o que não seria possível às 19 horas, quando será um ato político. E obviamente que nesse ato político não há ambiente para fazer uma coletiva. Dito isto, eu dou por aberto este momento e o Davi vai fazer uma rápida manifestação para, na sequência, se colocar à disposição de todos vocês. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos vocês. Uma honra poder recebê-los aqui. Estou vendo ali o Valmir do Amazonas Atual. O Patrick não está aqui, né? A casa do Patrick é essa de fundo aqui com a minha. Ele não veio e faltou. E dizer para vocês da alegria em recebê-los aqui. E ficaria à disposição dos senhores para responder as perguntas que me forem formuladas. Boa tarde. Gente, boa tarde. Vocês podem falar seu nome, identificar o seu veículo e direcionar a pergunta para o Davi ou para o Serafim. Tudo bom? Boa tarde, o Márcio Azevedo, do SBT TV em Tempo. Como é que o senhor vai levar o tom da campanha, uma vez que o senhor pegou aquele governo transitório, né, antes da eleição, foi um governador tampão, depois que estourou uma grande crise no Estado, o senhor vai seguir que linha? Porque a gente sabe que vai vir um chumbo grosso aí para cima. Qual é a linha que o senhor vai tomar? Chumbo grosso aqui. Ronaldo. Fábio, eu fui surpreendido. Ano passado, numa quinta-feira, fiquei sabendo que ia ser governador e assumi na terça. Não sabia quanto tempo ia ficar. Não sabia se seria uma semana, um mês, 2 meses. E eu me propus naquele momento se ficasse uma semana, daria o meu melhor. Se ficasse um mês, eu daria o meu melhor. Peguei o Estado com 698 milhões de reais de déficit orçamentário e financeiro. 144 dias depois, entreguei o Estado com 456 milhões de superávit. Naquela época, naquele momento, tinha 136 mil amazonenses na fila de espera de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia. Nós zeramos diversos desses procedimentos, tiramos milhares de pessoas dessas filas, além de assumir o Estado num momento difícil, de crise, e ter a oportunidade de pagar o maior abono da história da educação desse Estado. Asfaltamos mais de 450 quilômetros de estradas e vicinais. Fizemos a maior promoção da história da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares, da Polícia Civil. Então nós empreendemos um ritmo muito forte, acelerado de trabalho, em que nós tiramos o Estado da crise que se encontrava. É dessa forma que nós vamos pautar a nossa conduta, a nossa trajetória nesta eleição vindoura do dia 7 de outubro. Presidente, Rosiane do BNC, da Rádio Band News Difusora. 2 perguntas. O seu vice, o melhor vice ou o vice está confirmado, se virá do PT, e a gente já conta aí pelo menos 4 nanicos declarando apoio, né, à sua candidatura. Esse número já anima o senhor para essa disputa? 4 bons partidos, bons aliados,
E com relação à tua pergunta, Rose, vice, ainda não temos conversas nesse sentido. Nós estamos trabalhando por etapa. Primeiro foi a filiação, hoje é o anúncio do lançamento da minha pré-candidatura, e as composições elas virão com o decorrer do tempo dessas conversas, desses entendimentos e do diálogo que nós estamos tratando com os demais partidos aliados. Algum colega? Boa tarde, deputado. Sou Val Lima, do portal Contraponto 9. Numa recente entrevista, o senhor chegou a comentar de um acordo que havia sido quebrado pela Rebeca Garcia. Eu gostaria de saber qual é esse acordo e qual a sua visão de ver ela estar seguindo ao lado de Amazonina Mendes e não do seu lado. Veja bem, realmente nós tínhamos um acordo, inclusive o presidente nacional do meu partido veio aqui na minha filiação, já iria anunciar a minha pré-candidatura, o lançamento da minha pré-candidatura. Eu, pessoalmente, falando com o deputado Serafim e o presidente, Dr. Carlos Siqueira, pedi para ele, eu tinha um acordo com a Rebeca, que eu não queria quebrar, e disse a ele, naquele momento, que não anunciasse a minha pré-candidatura, em função de eu ter que cumprir minha palavra para com ela. O que ficou acertado naquele momento era que nós caminharíamos juntos e que, no mês de maio, nós faríamos uma pesquisa e aquele que estivesse melhor para os cargos da qual a pesquisa foi feita, um acompanharia o outro. Acontece que nesse período, o partido da deputada se aproximou do governador Amazonino Mendes. E com essa aproximação, tornou-se inviável e impossível nós estarmos juntos, em função de quebrar exatamente a confiança. Nós estaríamos juntos, mas com uma condição, de esgrimar juntos contra as forças da oligarquia, contra as forças que nós lutamos ano passado. E aí, com a filiação do líder do Amazonino no partido da Rebeca, do deputado Átila, do deputado Belão, que se colocam e defendem o governo do Amazonino, e a própria condição da Rebeca no partido do PP, acredito que ela já não tem mais a força necessária para decidir se pode ou não ficar conosco. Essa conjuntura nacional já nos tirou a Rebeca desse arco de aliança. Porém, eu espero que ela, assim como eu, ela possa cumprir a palavra, cumprir o acordo. Ela é uma pessoa de credibilidade. Nós fizemos um acordo. Eu cumpri a minha palavra, eu cumpri o meu acordo. Eu segurei o momento, até o último momento, e a partir do momento que ela se aproxima de um outro candidato, mesmo negando, né, eu espero que essa negativa dela possa ser efetivamente verdadeira e que nós possamos ou venhamos a estar juntos, se o pensamento dela for o mesmo pensamento do ano passado. Tudo aquilo que ela esgrimou ano passado juntamente conosco, eu não arredei o pé de 1 milímetro. Eu espero que ela também não tenha arredado. Davi Robson Franco, Portal dos Baréis. A gente sabe do peso do interior. Qual é a ideia que vocês têm de políticas voltadas para o interior, para combater a máquina no interior? É muito forte, a gente sabe disso. O que vocês estão pensando aí de alguma coisa de política da candidatura de vocês para o interior? Robson, esta eleição, senhores, todos vocês, essa é uma eleição de sentimento. Essa é uma eleição das pessoas contra o dinheiro, das propostas contra a estrutura. Quem tem 1 milhão de amazonenses esperando propostas. Domingo teve uma eleição no Tocantins em que 50% do eleitorado não compareceu, ou nulo ou branco e não compareceu. Então, eu acredito, esse ano eu já estive presente em 45 municípios. Já estive presente em 45 municípios. A oposição nunca chegou a estar tão longe e eu nunca vi uma oportunidade tão grande de a oposição, pela primeira vez, derrotar o governador no mandato, a máquina pública, tanto faz,
da forma que for. Eu vejo que a eleição mudou, são 30 dias de campanha aproximadamente, 35, e as diferenças com relação à estrutura, a recursos, ela será compensada com muito trabalho, com muito suor, com muita garra, com muita determinação e vontade de ajudar o povo do Amazonas. Boa tarde, Davi. Rafael Silveira, Portal CM7. Boa tarde, Rafael. Duas perguntas. Primeiro, a gente sabe que o Estado amazonense vem passando por uma crise muito grande em relação à saúde. Né? O que a população amazonense pode esperar da postura do senhor como governador em relação à saúde? E outra questão da BR-319. Algum tempo atrás o senhor foi em caravana na BR-319. Será que a gente dessa vez pode esperar uma postura mais forte com relação ao senhor como governador com relação à BR-319? Obrigado. Sim. Com relação à saúde, nós temos recursos no Caixa do Estado direcionados a diversas áreas. O que precisa é o administrador público dar a importância devida às pessoas que vivem nas filas, que vivem nos postos de saúde atrás de um remédio quando não tem. Eu não posso me conformar faltando luvas, faltando dipirona, faltando os remédios mais básicos nas farmácias dos hospitais do interior, e eu tenho que contratar por 5 milhões uma consultoria para falar de segurança pública. Eu não posso admitir isso. Existe uma falta de prioridades muito grande, e isso que faz com que se acumulem os problemas na área da saúde. Se nós dermos prioridades em cuidar das pessoas, em fazer um bom atendimento, eu queria dizer uma coisa: eu agradei muitas pessoas no Amazonas, isso é fato, eu tenho andado e eu tenho sentido isso. Sabe por quê? Simplesmente eu cumpri a lei. Eu não sabia que cumprir a lei no nosso estado iria fazer tanta gente feliz. Eu não sabia que cumprir a lei iria dar às pessoas a esperança de viver num estado melhor. Se nós cumprirmos a lei, fizermos aquilo que se propõe um administrador público quando vence o juramento de cuidar, de tratar bem as pessoas, de administrar bem o dinheiro público, nós teremos recursos para melhorar os serviços públicos em todas as áreas. Com relação à BR-319, faz parte do meu plano de governo. Eu também acreditei, assim como todos vocês acreditaram, que não era possível asfaltar essa estrada. A estrada já existe, a estrada é transitável no verão, nós viajamos lá andando a 100, a 120 quilômetros nessa estrada, e eu não vejo diferença de andar a 100, 120 quilômetros nessa estrada, deputado Sabarreis, ela no barro ou asfaltada. Vou fazer disso uma proposta do povo do Amazonas, não de um político. Quero aqui destacar a importância do senador Alfredo Nascimento, que quando foi ministro dos Transportes, defendeu o asfaltamento dessa estrada, e eu vou conclamar, vou buscar unir todas as forças possíveis desse estado para o asfaltamento e a pavimentação do trecho do meio da 319. Freitas. Calma, espera o microfone. Freitas do Portal Manaus Olímpica. Candidato, por gentileza, quais os seus planos para a área de segurança? Freitas, com 5 milhões de reais, nós compraríamos 4.400 coletes à prova de bala. Já teríamos resolvido um problema que está aí há muito tempo, que são os coletes dos policiais que estão vencidos. Com 5 milhões de reais, nós ajudaríamos a reformar diversas delegacias no interior que estão sucateadas. Com 5 milhões de reais, nós estaríamos ajudando na aquisição de mais equipamentos para a segurança. Segurança pública se faz com efetivo, o aumento de efetivo, concurso público, e os melhores especialistas sobre segurança estão dentro do Amazonas. Eu não preciso recorrer a ninguém de fora do meu estado. Nós temos os melhores especialistas, os melhores policiais, tanto civis quanto militares, e é dentro do estado do Amazonas que está a solução para a segurança pública do estado. Investir em equipamentos, investir em inteligência e aumentar o efetivo. Não existe segredo. Aumento de efetivo, equipamento e investir em inteligência. Essa é a nossa proposta para a segurança pública. Tudo bem? Olá, tirador. Tudo bem? Tudo bem.
o meu colega jornalista acabou de afirmar que o interior é super importante. Todos vocês, pré-candidatos a governo do Estado, conhecem o interior e conhecem de forma palmo a palmo como funciona o interior do Amazonas. Dos 3 pré-candidatos a governador do Estado do Amazonas, um é analógico, que é o governador Amazonino Mendes, não está nas redes sociais, o senhor desponta como digital, e o Omar cresce no vácuo do senhor, vendo o Anésio apoiando ele. De que forma o senhor quer fazer uma diferença nas redes sociais, se posicionando para a geração Y, que vai fazer a diferença nas eleições deste ano? Vejam bem, obrigado pela pergunta, Tiagão. Vejam bem, eu estive governador interino por 144 dias, quase 5 meses. Quase 5 meses. Sabe quanto eu empenhei e paguei na minha gestão de governador interino? 2.800.000, quase 2.900.000. Portanto, eu investi pouco, gastei pouco em comunicação. Sabe quanto gasta o atual governo mês? Algo em torno de 7 milhões de reais. Tio Adão, eu me tornei conhecido nas redes sociais. A rede social alavancou a minha imagem, o meu trabalho. Eu, aonde vou no estado do Amazonas, de Inhamundá a Tabatinga, as pessoas me conhecem, as pessoas acessam a minha rede social, até porque eu tenho pouca exposição midiática, eu digo TV, essas coisas assim. E eu acredito que, em função disso, dessa mudança de paradigma na eleição, eu não preciso mais do cartaz, eu não preciso mais do banner. Todos nós temos celulares. Hoje eu estou conectado com todo o Amazonas. Eu estou todo dia dentro da casa das pessoas, na mão das pessoas. E é essa a diferença que nós vamos fazer. Eu não arriscaria uma candidatura à minha reeleição para deputado estadual. Eu tinha certeza de uma eleição para deputado estadual. Eu tenho números que me dão uma eleição para deputado federal. Só que o meu eleitor, nas pesquisas que nós fazemos, ele só quer votar em mim se for para governador. E eu não vou fugir ao desafio de colocar meu nome à disposição com o aval do PSB para dar uma oportunidade do povo do Amazonas ter um governo diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados há mais de 30 anos. Então, colegas, a rede social é fundamental nesse processo de eleição. Colegas, a gente vai abrir para mais 2 perguntas e vamos abrir aqui para o stand-up, tá bom? Boa tarde, Excelência. Rio Preto da Eva, programa Comunidade Ativa, Rádio Vitória, portal Marcelo Silva. Excelência, Vossa Excelência, são 2 guerreiros nessa luta árdua que nos tem pela frente. Vossa Excelência, quando esteve no governo, o município de Rio Preto da Eva foi contemplado com 4 ramais produtivos que sofriam há muito tempo, mesmo, e Vossa Excelência conseguiu pegar o governo em poucos dias e decretou que fossem asfaltados. O senhor ali viabilizou ali mais de 6.000 famílias rapidinho, não conseguiu sair o seu produto, toda vez estragava o produto do município de Rio Preto da Eva. Escoar. Vossa Excelência já ia dar a canetada para dar uma reformada no nosso hospital. E Vossa Excelência também, enquanto esteve no governo, a arrecadação do nosso município, ICMS, a parte do governo, ela deu uma aumentada e fez com que o atual prefeito lá fizesse algumas melhorias. Depois que Vossa Excelência saiu do governo, parou tudo. Aí a pergunta que eu faço, Vossa Excelência se sente a válvula de escape da política amazonense contra as pessoas que estão no comando e não fazem porque não querem ou porque estão esperando o meio de chegar na época da política para poder dar para a cidade? Vossa Excelência se sente uma válvula de escape para a gente fugir dessa política passada que está acontecendo no Amazonas? Obrigado. Obrigado, Marcelo, Léo. Eu me sinto útil para o estado do Amazonas, por isso que eu vou colocar meu nome à disposição. No Rio Preto da Eva nós realizamos sonhos de 38 anos, ramal do Alto Rio, do Baixo Rio, ZF9, do Procópio, em que nós demos a oportunidade das pessoas saírem da lama e da poeira, os produtores poderem escoar a sua produção, e é isso que nós devemos fazer, não somente na época de eleição. Eu saí do governo, queria que vocês anotassem esses dados. Eu saí do governo e tinha 402 milhões de reais em caixa para fazer o asfaltamento e pavimentação das ruas dos municípios.
do estado do Amazonas. Depois foram acessados mais 300 milhões do Prodecap. Então, eu estou falando aí de algo em torno de 702 milhões de reais. Só que de lá para cá, nenhuma cidade, nenhum ramal foi asfaltado. Inclusive, cancelaram várias ordens de serviços que eu dei para o asfaltamento de diversos ramais, como lá no município de Altazes, do deputado Sabá Reis. E o que está acontecendo é exatamente o que sempre aconteceu. E a rede social hoje, Charles, me dá a oportunidade de dizer isso. Deixam o povo sofrer, vão trabalhar no período da eleição, apenas para dar a falsa impressão de que estão trabalhando, acaba a eleição, tiram as máquinas e acabou e continua o sofrimento. É contra esse tipo de atitude, é contra esse modus operandi que o PSB, que o deputado Davi Almeida vai estar disputando a eleição de governo, para que nós possamos dar ao povo do estado do Amazonas novas oportunidades e dias melhores. Eu acredito que com a experiência que eu tive nesses 4 meses e meio administrativa, eu possa fazer melhor do que aqueles que estão no estado. Para que vocês tenham uma ideia, vamos fazer uma comparação. 3 governadores passaram e fizeram algo em torno de 15 quilômetros da estrada Manacapuru duplicado. Em 4 meses eu dupliquei 17 quilômetros, deixei quase pronta toda a estrutura da estrada, da ponte sobre o rio Ariaú. Nós tiramos do papel uma passagem de nível, um viaduto, lá na Avenida Margarita, na Zona Norte. Então, é possível se fazer muito. Os nossos governantes, infelizmente, agem de uma forma até covarde com o povo que os elegeu. Deixa o povo no esquecimento, deixa o povo no sofrimento e vai atuar somente quando chega o período da eleição. É contra esse tipo de atitude que o PSB quer romper. Jorge Gúcio, do portal Correio da Amazônia. Jorge. A Zona Franca de Manaus parece que está chegando ao fim. Ela tem problema de continuidade e a economia do Estado depende exclusivamente da Zona Franca de Manaus. E muito tem se discutido a questão do primeiro setor, da piscicultura, teve a Zona Franca Verde, teve o polo de piscicultura no Estado e que não chegou a coisa nenhuma. Você tem algum projeto nesse sentido? Sim. Quando estive governador, Jorge, não foi por acaso. Depois de 63 anos, o estado do Amazonas foi declarado livre da febre aftosa. Na nossa administração, nós liberamos o plantio de soja no Maitá. Para que você tenha uma ideia, no Mato Grosso, colhe-se 55 sacas de soja por hectare. No Amazonas, colhe-se 68. As nossas terras são mais férteis, são mais produtivas. Lá no sul do Amazonas tem um grande porto graneleiro de uma empresa Cargill Internacional. O porto já está pronto, só precisando da produção. Nós temos os grandes campos naturais do sul, nós temos as terras lá de Apuí, de Matupi, que podem ser investidos ali, agricultura, pecuária e desenvolver o restante do estado do Amazonas, como asfaltando a BR-319, os produtos chegando mais rápido aqui em Manaus. Não tem explicação. Não tem explicação. Nós temos a maior porção de terra do Brasil, a maior quantidade de água, e nós precisamos consumir os alimentos. O peixe que nós consumimos vem de Rondônia, as frutas vêm de Roraima, e nós temos que mudar essa lógica. A Zona Franca é fundamental, mas existem mecanismos e nós queremos dotar isso. Inclusive, nós já estamos discutindo isso com o nosso plano de governo, de fazer, impulsionar a agricultura, a pecuária, a piscicultura, dotando os municípios de uma condição mínima possível para que nós possamos desenvolver o primeiro setor. Agora a gente vai fazer o papel do stand-up aqui para a entrevista. Presidente, os dois, por favor. Você acompanhou agora há pouco a entrevista coletiva com o pré-candidato a governador do Amazonas, Davi Almeida, deputado, que relembrou aí toda a sua trajetória no ano passado, quando ele assumiu o governo do Amazonas em um mandato tampão. Ele também falou sobre a quebra. Eles fizeram um acordo, mas que não foi cumprido pela Rebeca.
Ele também falou sobre propostas para o interior, saúde, a BR-319 e também sobre propostas na área de segurança. Agora a gente vai ouvir ele novamente. Vamos ouvir. O sentimento esse que precisa ser resgatado nessa eleição? O sentimento de mudança, o sentimento de melhorias efetivas, o sentimento de propostas, o sentimento de mudança. É isso que o Estado do Amazonas quer, é isso que o Brasil está querendo. O Brasil quer mudança, o Amazonas também quer mudança e eu acredito que possa dar minha contribuição para o povo do Estado do Amazonas nesse processo de mudança que o povo quer. Deputado, como é que o senhor vai vencer a máquina pública? Vai ser via rede social, que foi o que realmente alavancou a imagem da Davi Almeida depois que o senhor assumiu o governo? Quem vai vencer essa eleição vai ser o povo do Amazonas. Vai ser o povo contra o dinheiro. As propostas contra a estrutura. E eu estou muito feliz, eu estou muito confiante de que pela primeira vez nós vamos vencer a eleição contra a máquina pública no Estado do Amazonas, a oposição. Deputado, com quem o senhor conta hoje? Com quais partidos o senhor conta hoje? Azaf, hoje é o anúncio do lançamento da minha pré-candidatura. Hoje nós temos o PSB, né? Nós temos o PSB conosco, temos mais alguns outros partidos. A partir da próxima semana, uma vez por semana, nós vamos estar fazendo o anúncio de uma adesão partidária e até a eleição vocês vão ver um número suficiente de partidos na nossa coligação que nos dará a sustentação necessária, o tempo necessário para vencermos as eleições de outubro. Na área de saúde, o senhor tem um grande desafio, a área de saúde está em foco. Há informações que o senhor pensa em trabalhar uma espécie como se fosse um barco-pai, mas na verdade um barco para levar especialidades médicas para o interior. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. O problema da saúde no Amazonas ele está lá na Zona Norte, Hospital Delfim Aziz. Nós temos mais de 300 leitos fechados. Transformar aquele hospital num grande hospital geral, esvaziando os prontos-socorros, deixando os prontos-socorros que estão atuando já no seu limite, com uma capacidade de menor atendimento, em função de 90% do atendimento na saúde ser atendimento na questão básica, média e baixa complexidade. Portanto, aquele hospital tem 11 centros cirúrgicos. Vamos fazer as grandes cirurgias, transplantes de fígado, transplante renal, tudo isso faz parte de uma proposta de governo que nós estamos formulando e eu acredito que o Hospital Delfim Aziz, juntamente com o Hospital Getúlio Vargas, que estão subutilizados, por aí passa a solução para os problemas na saúde no nosso estado. No interior nós vamos fazer grandes polos, né? Tornar algumas cidades grandes polos, colocando equipamentos, colocando material humano e assim diminuindo esse êxito para a cidade de Manaus. Já pensou no nome de algum vice? Azaf, com relação a vice, isso virão de conversas futuras, né? Virão de composições futuras. E no momento certo, nós estaremos anunciando as nossas composições e as nossas alianças. Pois não? Uma pergunta na área da cultura, na área do turismo. Nós sabemos que o nosso estado hoje ele está brigando na área da cultura, na área do turismo. Sabemos que nós temos hoje o maior estado com a área de cultura no Brasil. Nesse momento o colega fez questionamento sobre a área da cultura. Ele cita Parintins, o Festival de Parintins, que é um festival também bastante conhecido em todo o Brasil. E ele questiona sobre as questões financeiras de investimento aos festivais, aos eventos culturais do Amazonas. Isso e utilizando os festivais que geram tradições no estado do Amazonas. O que o senhor diria a respeito do nosso turismo que está enfraquecido hoje? Olha, na área da cultura e turismo, o que é que eu penso? Ano passado, nós voltamos, o governo voltou a investir na cultura, nós fizemos o Festival de Parintins, nós deixamos dinheiro para o Festival das Cirandas, nós fizemos o Festival de Manaus, que não íamos ser feito, mesmo no mês de agosto foi feito o Festival de Manaus, Festival de Nova Olinda e tudo aquilo que foi possível no ano passado, nós assim o fizemos. Com relação ao turismo, nós temos que explorar várias vertentes do turismo, como por exemplo, o turismo esportivo de pesca. Manaus, o Amazonas precisa se tornar a meca do turismo de pesca mundial. Fazer aqui tipo uma Copa do Mundo do turismo de pesca. Atrair esse turista que gasta, que investe dinheiro nessa paixão que é o turismo de pesca. O turismo religioso, o turismo étnico, para que as pessoas conheçam
Esse nome Amazônia é fantástico. Você vende um pacote, vende Amazonas, Amazônia e o Amazonas fora do Brasil, mostrando o turismo étnico, você vai trazer diversos investidores, diversas pessoas, atrair diversos turistas para a cidade de Manaus, juntamente, não somente Manaus, mas também para o interior, para que eles conheçam essa nossa diversidade. A questão de segurança, deputado, se o senhor pensa em prorrogar o contrato da Juliane ou não? Eu encerro no primeiro dia. Só isso. O pré-candidato Davi Almeida finalizou a coletiva falando que vai encerrar o contrato com a empresa de Rudolph Giuliani no primeiro dia em que, caso ele seja eleito, assumir o governo do Amazonas. Vale lembrar que ele também fez umas críticas ainda há pouco sobre a contratação dessa empresa, que segundo ele não é necessário, porque os profissionais que podem resolver o problema estão aqui mesmo no Amazonas. Ele deu uma afunilada ali no governador Amazonino Mendes, que é ali o autor dessa contratação, né, que foi quem contratou essa empresa de Nova York para fazer ali o sistema de segurança. Vamos continuar ouvindo aqui o pré-candidato. Do lançamento da pré-candidatura a governador. Então, em cada momento, nós vamos trabalhar por etapas. Hoje, essa etapa concluída. Posteriormente, nós vamos atrás das composições. O senhor falou que estava conversando com o vice também, né? Se o PT fechar, o vice seria do PT? Existe uma boa possibilidade. O PT vindo conosco há o maior tempo, é óbvio que existem boas possibilidades, mas não é o momento dessas discussões. Presidente, com relação aos trabalhos da Assembleia, o senhor, como agora pré-candidato ao governo do Estado, até que ponto isso pode influenciar? Eu vou continuar com o mesmo ritmo de trabalho, chegando cedo, abrindo a sessão no horário, cumprindo com as minhas prerrogativas, cumprindo com as minhas obrigações. Não vai alterar em nada. Presidente, para o povo do interior do estado que está assistindo ao vivo aqui pelo AM hoje, gostaria que o senhor mandasse um abraço para ele e confirmasse mais uma vez a sua pré-candidatura e um abraço também para os professores do interior do estado. Um abraço aos queridos professores, essa classe amável, amada por mim, e dizer que hoje é um dia muito importante aqui no quintal da nossa casa, no Morro da Liberdade. Nós estamos fazendo, o PSB se muda para cá e nós estamos fazendo, o PSB comunica ao Estado do Amazonas que vai ter um candidato a governador, o pré-lançamento do meu nome, Davi Almeida, para o governo do Amazonas. Espero poder levar as propostas para a população do Amazonas e corresponder às expectativas que se criou em cima da nossa candidatura. Obrigado. Então a gente finaliza aqui a nossa entrevista com o pré-candidato Davi Almeida, que falou sobre propostas e também sobre a BR-319, sobre propostas na área de segurança, também sobre propostas para o interior, né? Ele relembrou o mandato tampão que assumiu no ano passado após a cassação do ex-governador José Melo. Disse também que ainda não foi definido o seu vice e que isso depende de novas reuniões. A gente também ouviu ele sobre a quebra do acordo com a Rebeca Garcia, que, segundo ele, no ano passado fizeram um acordo e a Rebeca não cumpriu. A gente vai finalizar nossa live. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta a qualquer momento com novas informações sobre Manaus e sobre todo o Amazonas aqui, no site Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.